eu sou Fernanda Kerr, a host desse podcast, e esse é mais um episódio do Descomplicando a Adolescência. Hoje recebo uma convidada muito querida. Nós vamos falar da importância da arte, como a arte pode salvar vidas, abrir novos caminhos, possibilitar novas descobertas. Vamos falar arte, adolescência e periferia, um caminho para a transformação. Você sabia que tem histórias que não começam em lugares fáceis? Começam em becos apertados, em casas simples, em silêncios doloridos, em adolescências atravessadas pela falta, pelo medo e pela sensação de não pertencimento. Mas às vezes uma música chega, uma batida, uma letra, um encontro, e aquilo que parecia destino começa pouco a pouco a virar caminho. No episódio de hoje, eu recebo uma mulher que carrega uma história profundamente potente, humana e inspiradora. Uma adolescente que cresceu na periferia, encontrou no hip hop uma forma de existir, resistir e sonhar, e transformou toda a sua dor em propósito. Hoje, ela é psicóloga, referência, uma profissional extremamente bem-sucedida. Mas antes de tudo isso, ela foi uma adolescente, tentando sobreviver emocionalmente em um mundo que muitas vezes dizia que ela não chegaria longe. E é justamente por isso que essa conversa importa tanto. Receber a Carol aqui em Belo Horizonte, vindo diretamente de São Paulo para esse encontro, é mais do que gravar um episódio. É celebrar trajetórias que rompem estatísticas, é dar voz a adolescências invisibilizadas e lembrar que potência também nasce na periferia. Então, respira fundo, porque esse episódio vai tocar lugares muito profundos dentro de você, tenho certeza. Seja muito bem-vinda, minha querida Carolina Silva, nossa amada Carol! Que delícia! Que prazer receber você aqui, Carol. Eu estou muito feliz com o seu convite, com essa possibilidade. Muito obrigada, Fê, muito obrigada mesmo. Eu estou muito emocionada. Eu já estou! Porque significa tanto para mim você estar aqui, sabe, Carol? Você ter aceitado o meu convite, você aceitar falar da sua vida, da sua história, e o quanto isso é significativo, porque quando a gente fala aqui de assuntos técnicos, né, da psicologia que nós estudamos, é uma coisa que você lê nos manuais e você interpreta os resultados. E aqui a gente está falando da vida acontecendo, das possibilidades, das transformações. E quando eu ouvi a sua história, ela me tocou profundamente. Imediatamente eu pensei, Carol precisa vir no Descomplicando a Adolescência. E estamos ensaiando esse momento há algum tempo. É verdade. E eu estou muito feliz que você está aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada mesmo. Eu me sinto aqui como uma mulher adulta, mas você pode ter certeza que a adolescente que habita em mim está aqui junto com a gente e minha adolescente está se sentindo vista e cuidada por você. Que coisa boa, Carol, é essa a ideia, sabe? Eu acho que a gente precisa ter esse olhar para os adolescentes, esse cuidado, mostrar para eles a potência toda que existe. A adolescência é uma fase de muita criatividade, mas eu sei que tem muita dor nos contextos, né, que cada um vive. Sim. Mas assim, a sua história, que é uma história viva, né? Essa é a minha missão de vida, sabe? Acolher as adolescências. E dentro de nós tem a criança, o adolescente, o adulto, o idoso que seremos, mas é com muito carinho que eu acolho a Carol adolescente. Muito obrigada, muito obrigada. Estou muito animada para falar com os adolescentes que te acompanham, com os pais desses adolescentes que te acompanham, porque ao conhecer o seu trabalho, Fê, eu percebi realmente a importância do seu propósito de vida. E olha que interessante, mesmo sendo psicóloga e especialista em desenvolvimento, sim, eu nunca tinha olhado a adolescência
com a profundidade que você olha. Então, muito obrigada pelo que seu coisa propósito. linda. É lindo o seu trabalho, sou sua fã. Eu fico... Como não me emocionar, né, gente? Recebendo essa convidada tão especial e que está me acompanhando e vendo, porque é missão de vida mesmo, né, Carol? A gente coloca amor naquilo que a gente faz e se dedica e busca. E durante muito tempo eu fui uma psicóloga que era vista de um jeito estranho, porque o adolescente, ele é visto, né, com muita caricatura, o aborrecente, o chatinho, né? E aí as pessoas não querem se aproximar muito. Então, quando eu falava que eu gostava de estar com os adolescentes, os colegas falavam, você é doida? Como assim? Né? Esses meninos são exportáveis. Eu falava, gente, não, tem o outro lado. Isso tudo que eles estão passando é porque eles estão vivendo uma fase de transformação, disso, daquilo. Mas tem muita coisa boa de estar com eles. E aí, todos os dias o meu trabalho é esse, de mostrar esse lado bonito também, que é o adolescer, sabe? Então, eu fico muito feliz, porque é a missão de vida, e se você, que é uma profissional que eu admiro tanto, que eu respeito tanto, consegue ter esse olhar, vence na vida. Tô feliz, Carol. Delícia. Muito feliz. E aí, eu queria começar te perguntando, a gente já tá aqui, né, falando de uma série de coisas, mas me conta um pouquinho, Carol, voltando aí nessa fase, né, de quando você era adolescente, quem era essa adolescente que você foi, né, Carol, dentro da comunidade que você cresceu? Certo. Como que era a sua realidade, a sua rotina, suas expectativas? Quem era você há alguns anos atrás? Quando você mencionou a palavra não pertencimento, na hora eu me identifiquei. Eu fui uma adolescente que não pertencia muito a nenhum lugar, nem à minha própria casa. Então, a minha realidade foi uma realidade de bastante pobreza e escassez. Eu morei por quase não, a minha adolescência inteira, na verdade. 15 anos da minha vida eu morei dentro de uma garagem, Fê. Sim. E era uma garagem que era forrada de jornal, carpete, os móveis que dividiam ali, que faziam seus cômodos. E aquilo era o meu normal, mas ao mesmo tempo eu não sentia que era normal, exatamente. Ao mesmo tempo que eu estava dentro de um contexto periférico, o meu bairro dividia um outro bairro que já não era tão periférico assim. A minha mãe, ela teve o cuidado de não me deixar estudar na pior escola daquele bairro, então eu ia para um outro bairro mais distante estudar, e aí era uma realidade diferente demais. Então eu sentia uma desconexão muito grande. Para além desse contexto de fora, Fê, a minha adolescência ela foi muito difícil porque eu não me sentia, por isso que eu falei do pertencimento. Por isso que eu falei a importância de você ter olhado para a minha adolescência, me tocou profundamente, porque particularmente eu não me senti uma adolescente amada, cuidada, vista. Sim. Muito pelo contrário, por conta de vários motivos, vários fatores, era uma casa disfuncional, uma família disfuncional. Então eu assumi responsabilidades muito cedo, de cuidar de casa, de cuidar de irmão. Eu vi a escassez e a pobreza muito cedo, onde eu já logo ali com 11, 12 anos estava pensando em como que eu posso também produzir dinheiro. Sim, desde muito cedo você já tinha essa ideia de fazer alguma coisa para mudar aquela realidade. Você não se conformava com aquele lugar. Não com essa clareza, tá? Sim, porque você não tinha palavras para, né, nomear aquilo que você sentia. Era uma sensação de desconexão, sabe? Sim. Eu estou imaginando aqui, eu estou visualizando a Carol com 15 anos, tá? Sim. Eu tenho essa facilidade de fazer esse exercício mental e eu estou te enxergando. Sim. Nesse lugar, sem voz, né, Carol? Sem conseguir se expressar. O que é uma realidade? Porque o que é a adolescência? Para muitas pessoas, nada mais é do que um limbo, é uma passagem entre a infância e a vida adulta. Então, é como se o adolescente não tivesse realmente vez, voz, lugar, vontades, desejos. Sim, era só cobrança. Você não é ninguém. Era só cobrança, né? A cobrança por estudar, mas também para
deixar a casa arrumada, para também cuidar As dos tarefas. irmãos, foi uma fase extremamente complicada mesmo. Porque além desse externo, desse mundo todo, com todas essas pressões externas, Uhum. você estava também vivendo o processo do adolescer com as próprias pressões internas, que são essas transformações. O seu corpo muda independente da sua vontade. Sim. Você já não se reconhece naquele corpo. Uhum. Né? Você começa a sentir coisas pelas outras pessoas, né? Ali começa a questão dos afetos, dos Sim. primeiros, né, desejos afetivos, e aí você não sabe muitas vezes nomear isso, não sabe lidar com aquilo tudo e não tem muito esse espaço com quem falar. Uhum. E essa mudança interna, quando ela não tem voz, ela implode, porque Sim. você não tem saída. Onde você vai falar do que você está pensando e sentindo? E essa mudança, ela foi tão complexa na minha vida que por muitos anos eu me vestia como menino, Fê. Ah, É esse lugar desse despertar, dessa mudança do corpo, dos afetos, foi extremamente complicada na minha adolescência, e até por uma questão também de abusos, de alguns contextos desse sentido. Eu me escondi atrás de calças largas, calças bigs da aham, época, toucas, bonés, moletons, assim, enorme sempre. enormes sempre. Então, assim, a desconexão com o corpo também foi muito grande. Isso é muito comum de acontecer, por isso os meninos às vezes usam muito esses moletons, né? É uma Uhum, barreira de proteção também, né? Eu não quero contato com esse mundo, né? Eu não estou pronta para estar nesse lugar, uhum, emocionalmente falando, fisicamente falando. Então, você arrumou um jeito de se invisibilizar mais ainda, né? uhum. Porque já não tinha essa voz, esse lugar, mas a forma de se vestir também comunica. E aí era aquela pessoa que, olha, Uhum. né, não fala comigo, não me acessa, não me toca. E a gente vê que isso é uma realidade muito comum, né? Muitos adolescentes passam por isso sem ter onde levar. E aí eu acho tão importante a questão dos projetos sociais, dos espaços coletivos. E quando nós conversamos, você me contou da música, né? Sim, Como que foi isso, Carol? Como que o hip tá. hop Aham. entrou? E eu me lembro de uma frase que você me falou. Você me falou que o hip hop te salvou. Isso ficou guardado em mim. Me salvou, e salvou não só na adolescência, mas na vida adulta e até hoje, porque existem muitos raps que até hoje me ensinam muito. Então, eu tenho uma lembrança, Fê, eu era muito jovem, eu ainda tinha ali entre 10, 15 anos, foi a batida que me conectou. Eu não tinha nenhuma referência, alguém que me disse, Carol, escute aqui. Aham. Foi uma batida que literalmente tocou no meu coração. E ela é uma batida grave, potente, né? E aí, com uma letra também muito forte, de uma ideia que eu falava: aqui eu me identifico, essa é uma realidade que eu vivo, mas em casa a gente não conversa sobre isso. Peraí, deixa eu escutar melhor essa letra, deixa eu escutar melhor essa música. Por conta do contexto periférico, então a gente tinha, via o tráfico, o crime, né? Sim. E isso, as drogas no geral, normalizado. E aí aquela música vinha dizer: não bebe, não fuma, não cheira, não rouba. Aí essa desconexão maior ainda. Você falava, peraí, mas como que é isso? São duas realidades opostas? Uhum, exatamente. Então, assim, até hoje essa rádio existe, é a 105 FM, chama Espaço Rap. É uma rádio comunitária? Como é que funciona? Não, é uma rádio, ela não é comunitária, não, ela é grande e ela tem vários estilos Ah, musicais, sim. né? E uma das programações era esse tal do Espaço Rap, que tocava rap de todos os estilos e as músicas eram extremamente profundas. E eu costumo dizer que o hip hop, o rap me salvou porque ele foi o pai que eu não tive de orientação. Ele te falava as coisas que você precisava ouvir. Ele me falava as coisas que eu precisava ouvir. Eu Que lembro de interessante. algumas músicas assim que me tocavam muito, Fê. Tem uma que ele falava assim, ó, convite para fumar, cheirar, roubar. Você
recebe, mas ninguém te convida para trabalhar. Aquilo me tocou, porque já era uma fase que eu estava vendo Que você queria essas questões. trabalhar e produzir o seu dinheiro. E aquilo me parou muito, porque eu falei, é verdade, alguém já me chamou para fumar, para beber, até para roubar. Mas ninguém me ofereceu Um trabalho. emprego. E aquilo me conectou muito. Tem muitas músicas que me conectam, mas essa me fez, agora a gente conversando, me fez Lembrar disso, né? agora. Exato. E você falou da importância dos centros comunitários, né? Na época da minha adolescência, eu participei na época nós chamávamos de CJ, era literalmente Centro Juvenil. Centro Juvenil. E era incrível, porque ali tinha o esporte e tinham outras pessoas que gostavam do hip hop também. Hip hop é um movimento potente, a gente se junta para ouvir, para cantar, para dançar. Então aquilo realmente me resgatou, me impediu, Fê, de não ir para um caminho que não fosse esse hoje, de trabalhar, do sucesso, enfim, porque senão... Era uma outra realidade fácil bater na porta, né, Carol? Era. Não era nem batendo a porta, era ao alcance da mão mesmo. Alcance. Não era te convidando, era como se você pensasse, é só atravessar a rua. Exato, é só sair de Fê. dentro de casa. Exato, Fê. E eu não vou omitir, assim, em algum momento da minha adolescência, para mim era muito claro, eu vou também por esse caminho. Uhum. Até porque era a realidade que você conhecia, embora você estudava, você via outras coisas e se questionava, mas talvez entrava aquilo, será que isso é para mim? Será que não é aqui mesmo que eu tenho que ficar, né, Carol? E como que aconteceu esse movimento de você, assim, ver que tinha outra possibilidade e de você bancar essa escolha? Porque pelo andar da carruagem, era você ficar ali, viver aquela vida, talvez, né? Você não estaria aqui hoje. Mas em que momento que você sente que caiu uma ficha, que você falou, não é... Eu preciso fazer alguma coisa. Sim, eu acredito que na minha vida a oportunidade de ter vivido esses dois mundos me fez questionar, porque ainda que o contexto era escasso, eu saía deste bairro, eu via outras coisas. Sim. E essa arte, essa música também me dizia outras coisas. Sim. Então, foi um movimento que não foi extremamente pensado, mas a música me dizia que aquele caminho do certo, que é assim que o hip hop faz, né? Caminhar pelo certo, que aquele caminho do certo era o saudável, era o correto, era o melhor, porque ao contrário daquilo, talvez eu seria morta, presa ou qualquer outra coisa nesse sentido. Você muito jovem e você não ia ter mesmo essa consciência de pesar essas coisas da forma como hoje você, como adulta, está relatando, né? Sim. Só que aquilo despertou alguma coisa em você. Você verdade. falou, eu começo a enxergar que é possível fazer uma outra escolha. Exato. Usando uma frase que a gente aqui em Minas usa muito, Carol, nós mineiros gostamos de falar assim, é a força contra o jeito. Por quê? Que se a gente fosse pensar, o que é o mais cômodo? Era ficar lá mesmo, né? Viver as oportunidades ou não oportunidades dali, daquele lugar, daquele ambiente, né? Daquela realidade. E para você sair daquele lugar e daquele movimento, é a força contra o jeito que a gente diz muito aqui. É você lutar com isso, né? Você brigar por isso. E você teve apoio, você fez isso sozinha, sua família falou, não, vai mesmo, é isso. Como que foi esse movimento para você buscar beber de outras fontes? Certo. Primeiro que o próprio hip hop, o próprio rap dentro de casa era discriminado. Então, quando eu começava a escutar essas músicas, o que eu via, pare de escutar essas músicas de bandido, né? Não tá certo. Então, foi uma luta mesmo, uma força minha, assim. Acho que essa minha adolescente, ela realmente queria dar certo na vida, sabe, Fê? Porque a força era muito grande, né? A força era muito grande. Potência. Exatamente. É quando você fala da potência que o adolescente tem. E ele tem mesmo, porque foi uma força muito genuína da minha adolescente de resistir, porque dentro de casa, quando eu ia para esses movimentos de arte, de hip hop,
algumas vezes eu era proibida, eu era criticada, então realmente foi uma força. Só que veja que interessante, o que meu cérebro naquela época me mostrava. Porque dentro de casa também não era bom, Fê. Você então não... Você tinha que encontrar um lugar onde você Exato. sentisse que era bom. Exato. E foi com o hip hop, foi com o rap que eu senti primeiro essa capacidade de entender o mundo e também a própria força, porque o hip hop é um movimento muito forte, de muita presença, e a gente se une. Como que é isso na prática, Aham. né? Porque assim, uma coisa é você ouvir no rádio, outra coisa é você fazer parte dos movimentos. Sim. Como que é? Você se reúne, a galera junta É muito natural. tem uma roupa característica. É muito que natural, assim, Fê. Na época, e até hoje, porque eu ainda vou a alguns shows de raps. Ah, que ótimo! E até hoje, é assim, muito natural. São pessoas que gostam e que têm afinidade. Sim. Que entendem que o próprio hip hop nos une. Porque, veja que interessante, ainda que a minha realidade fosse periférica, eu era uma menina branca num contexto onde existia-se poucos brancos nesse cenário. A periferia ela tem muitos jovens pretos, né? Mas a minha branquitude não me impediu de me conectar com o hip hop, que é um movimento muito mais preto. Por quê? Por conta da causa em comum, que é a resistência. A resistência. Que é a resistência. Que bacana. Então, assim, isso, era Carol. muito natural a gente se reunir. Então, quando tinha programação na rádio, a gente se reunia para escutar a música. Na época não tinha letra no YouTube, no Spotify, igual... Não, a gente fazia assim, ó. Tocava na rádio, a gente tinha a fitinha que a gente gravava, então tocava a música que a gente gostava, colocava na fitinha cassete para gravar. Os adolescentes de hoje não sabem, nem né? Conhecem, depois isso é peça dá um de Google. museu, é peça de museu. Depois dá um Google para vocês saberem do que eu estou falando. E aí a gente se reunia para escrever a letra. Então, assim, apertava play, anotava uma frase, stop. Apertava play, sabe? E aí um trabalho coletivo, de todo mundo colaborando, né? Exato. Quem que vai escrever, quem que vai apertar o botão. Isso, e a gente cantava, encenava aquelas músicas, então subia na escola, tinha o palco que a gente subia. Eu nunca tive a habilidade de rimar naturalmente. Era o meu sonho. Eu já ia perguntar, porque, gente, as rimas são lindas. São lindas. Eu nunca tive a habilidade de fazer... É combate, é embate? Como é que chama? É freestyle, né? Isso mesmo que faz. É muito nunca legal. tive habilidade. O hip hop ele tem 4 movimentos, né? Ele tem o rap, tem o break, que são as danças. Então, quando toca aquela batida que são os b-boys que dançam. O grafite, que são aqueles desenhos, aquelas artes. Que também é desse movimento. Exatamente. E aí, eu nunca tive habilidade... E o DJ, esqueci do 4º elemento fundamental. Os DJs, a gente não pode esquecer. Que tocam ali as picapes, que fazem as batidas e tudo mais. Eu nunca tive habilidade para nenhum dos 4. Mexer naquelas picapes não era para mim. Você testou tudo, tentou tudo. Tentei tudo. Dançar. Eu era um tanto desengonçada, treinando, não sabia. E adolescente com vergonha também, porque como eu não era boa, eu também não me permitia muito, exato. Rimar, nem tentando escrever e nem no freestyle que fala. Eu falei, tá bom, minha posição dentro do hip hop é assistir, é aprender e precisa ter, né? Precisa ter. Cada um com a sua função ali dentro. Exato. Mas ali você era pertencente. Eu pertencia, porque quando o DJ estava fazendo o som dele, eu estava lá vibrando naquela batida. Quando os b-boys estavam dançando, eu estava lá assim babando por aquela dança. Quando os MCs, né, que são os que fazem o rap, estavam lá no freestyle ou colocando a sua rima para fora, eu estava, uau! E ali eu pertencia. E aí te dava essa sensação, né, de que eu tenho uma missão, eu vim por alguma razão, né? Eu tenho algo para trazer, para contribuir para esse mundo, né? Sim. E eu acredito muito nesse poder curativo e transformador da arte, porque a gente vê isso, às vezes pessoas até que querem desistir da vida, né? Querem desviver e falam de repente assim, não, mas aí ali eu encontrei, que pode ser a pintura, pode ser, né, a literatura, cada um no seu quadrado, a dança, enfim, mas que fala, ali eu entendi que eu precisava
que eu precisava me manter vivo, Sim. porque eu tenho uma missão, eu tenho alguma coisa para trazer para esse mundo, né, Carol? Exatamente, Fê, exatamente. E aí a gente não consegue mencionar, né, exatamente em que momento, porque não é uma virada de chave assim. Uhum. A partir de amanhã sua vida está diferente, né? É. Isso foi acontecendo e como que você foi conduzindo a sua vida para você hoje ser quem você é? Certo. Nossa, uma história, né? Então, com o passar desses anos, como eu te falei, o rap ele foi me ensinando muito. E assim, letras que realmente me direcionavam, como por exemplo, tem uma letra que inclusive eu tenho tatuada no meu braço. É uma música que o tema é Se tu lutas, tu conquistas. Aquilo Que me tocou interessante. profundamente. Então, o que eu quiser conquistar, se eu lutar, eu consigo. E tem um trecho dessa música que fala: não queira nada na palma da sua mão, buscar no pé dá mais trabalho, no entanto, valoriza o seu ato. E ali eu fui entendendo, e ali eu fui me esforçando. Poesia. Poesia pura, Poesia pura. poesia pura. Então, quando eu estava numa negatividade, numa bad, né? Como a Uma gente bad na fala, linguagem aí da quando eu estava na galera, né? bad, Na bad. eu colocava um rap e aquilo, sabe, sempre Te tinha uma inspirava, lição. te trazia, né? Sim. Pera, olha por esse outro lado. Sim, sim. Lembro de alguns trechos que fala: se errou, volta do início, sem ansiedade, dessa vez positivo. Sabe? Então, tudo aquilo bacana. foi me ensinando, Fê, e eu fui criando força, as coisas foram acontecendo, e como eu mencionei, dentro de casa não era um cenário saudável. Sim. Então, acredito que aquilo já me movimentou muito para ir para fora, tanto que com 18 anos eu já saí de dentro de casa. Conta pra gente um pouco dessa trajetória, né, Carol? Uhum. Porque assim, 18 anos, maioridade. Sim. Mas a gente vê hoje os jovens com 18 anos ainda tão despreparados para enfrentar um mundo aqui fora, né? Claro que tem realidades diferentes, Sim. mas assim, naquela época, você, aos 18, Aham. adulta do ponto de vista legal, Legal. já sendo responsável pela sua vida, Uhum. mas e aí? Você tinha realmente estrutura para se gerir? Porque o que a gente fala, quando que você se torna adulto, né? Uhum. Quando você já é independente emocionalmente, Sim. financeiramente, Uhum. psicologicamente. Sim. E nessa realidade, você ainda não era. Não, certamente não. E olhando agora para trás, pelo amor de Deus. Não mesmo, não né? mesmo. Mas como a vida ela foi um tanto quanto dura e difícil, ainda que obviamente eu não estava na minha maturidade aos 18 anos, eu era um tanto quanto mais madura que a média. Sim. Pela dificuldade e por tudo aquilo que eu via dentro e fora de casa. Assim, eu tive um insight muito difícil, mas que para mim foi o de movimento, Fê, que era: eu dentro de casa já lavo, passo, cozinho, cuido de menino, trabalho fora, coloco dinheiro dentro de casa para apoiar e ajudar os adultos, e é um contexto muito difícil e ruim. Eu vou fazer isso sozinha para mim. Eu vou dar conta. Como que foi essa decisão, Carol? Porque precisou de muita coragem também. Sim. Porque não basta só você refletir e entender isso. Exato. São muitas barreiras, são muitas Fê. resistências para serem rompidas, né? É verdade. Assim, foi um movimento muito solitário, porque eu nem dei conta de avisar a minha família que eu estava indo embora. Eu só coloquei a mochila nas costas E foi. e fui. Assim, avisando: estou indo. Porque eu não ia dar conta de avisar previamente, assim, não tinha estrutura emocional por Sim. todo o contexto. E eu realmente precisei desse ato de coragem de dizer: estou indo embora. Porque no fundo, hoje, como uma mulher adulta, eu percebo e eu vejo, mas eu fiz muitos sacrifícios, aquela adolescente fez muitos sacrifícios, porque no fundo, eu queria muito me sentir amada pela minha mãe. Sim. Muito, muito. E na época eu não me sentia vista, amada, cuidada. Então você entendeu que nada que você fizesse, você ia ter esse amor, né, Carol? Exatamente. Foi uma percepção muito dolorida, Muito. muito dolorida,
que eu confesso que até pouco tempo atrás era aquele tema de terapia, sabe, assim, Sim. extremamente dolorido. Hoje ainda é um tema, mas que me dói muito menos, já num lugar Sim. mais elaborado, mas até poucos anos atrás ainda era um tema que me machucava demais. A gente pode pensar que essa dor virou força? Virou força, sem dúvidas virou Uhum. força, virou força. Ela virou força e que bom que eu consegui direcionar essa força para estudar e para trabalhar, porque eu poderia ter usado essa força para Qualquer outra qualquer coisa, outra né? coisa, Fê. Que não fosse isso. Exatamente. Porque o movimento de sair de casa aos 18, Uhum, uma autonomia que você ainda não tinha. Você tinha uhum. alguém te esperando lá fora? Você tinha um plano? Você tinha alguma coisa? Ou você É, pegou a eu- mochila e foi? minimamente eu fiz um plano na época, eu tinha um namorado e é aquela história do Vamos morar juntos? junto, vamos dividir as contas, vamos morar juntos. E foi um querido, inclusive foi meu marido, né? Aham. Então, assim, mas eram duas crianças praticamente, né? Ele era só Buscando amor. buscando exatamente um lugar ao mundo, que ele também vinha de um cenário muito parecido com o Uhum. meu, num contexto um pouquinho diferente, porque a família, os pais o apoiavam, ele tinha um contexto um pouquinho diferente, mas também periférico, também de pobreza e tudo mais, e Aham. fomos apoio um para o outro por muitos anos, por muitos anos. Ah, que bom que você Uhum. teve, né, essa pessoa que entendia Sim. o seu lugar, o seu Uhum. momento, né? Uhum. Porque eu acho que isso também é muito importante, né? Quando verdade. você faz esse movimento de sair, mas tem alguém ali que agora te escuta, que agora entende Uhum. realmente o que você está vivendo, o que você está Sim. passando, né? É verdade. E que bom, Carol, que você teve essa força e essa coragem e que Uhum. você está aqui. Contribuindo nesse mundo aí com as coisas lindas que você faz. E como que é hoje Uhum. a Carol? Psicóloga, Sim. você pratica yoga, o que mais que você faz? Assim, conta um pouco pra gente de quem é você, Claro, Carol. claro, claro. Eu brinco em dizer que foi a psicologia que me escolheu, né? Ah, Porque foi também as oportunidades que a vida foi me apresentando. Então, ali nessa fase, 18 para 19 anos, eu consegui uma vaga de recepcionista numa consultoria de RH na época. Eu já trabalhava desde muito novinha. Então, ali com 18, 19 anos, era uma vaga incrível, porque antes eu trabalhava, e assim, de tudo mesmo, entregando panfleto no Farol, fazendo evento, telemarketing, vendedor de shopping. Então, quando eu consegui essa vaga no escritório de recepcionista, foi o meu auge, segunda a sexta, com benefícios. nossa, que Nossa, coisa como diz mulher, boa. nu, né? É, Exatamente. que coisa E boa. aí era uma empresa de RH e eles viram em mim um potencial e logo eu virei assistente e a gerente na época disse, Carol, acho que você tem perfil Para fazer aqui com a psicologia. gente. O que você acha da psicologia? Eu nem sonhava em fazer faculdade, querida Fê. Não era um plano. Não O seu era um plano era sobreviver, Meu plano Carol. ainda era Era sobreviver. sobreviver. Faculdade, eu estava contando moeda para pagar Conta. comer, Aham. entende? Então era um degrau, assim, ainda tão distante, né? Exato, é óbvio que eu sabia que existia a possibilidade, mas como eu brincava na época, eu não me achava inteligente o suficiente, nem com tempo para estudar para uma federal, e não tinha dinheiro para uma particular. Aí fica aquilo assim, é possível, existe, mas isso não é para mim. Exatamente. E aí essa oportunidade mudou a minha vida, porque essa empresa custeou 50% da minha faculdade durante os 5 anos de Que coisa psicologia. boa. Então, me tornei psicóloga, fui psicóloga organizacional durante 15 anos da minha vida. Que coisa boa. Eu tenho uma paixão pelo organizacional, Eu sabe? tenho. Eu amo essa coisa, porque eu já fiz um estágio, já trabalhei, era uma coisa que eu queria muito, mas depois a vida me levou para outros caminhos e eu estou Sim. feliz com os adolescentes, mas eu sou encantada por essa coisa Sim. da organização, né, do trabalho, eu gosto muito. Perfeito. Até que um dia deixou de fazer sentido
Uhum. E aí eu falei, preciso buscar Outras novas coisas. coisas, né? E foi quando a área clínica me despertou o coração. Mas a Carol hoje é uma Carol que aprendeu a viver, Fê, antes, até quando a conta bancária já tinha tido um movimento, um Sim. salto, eu ainda sobrevivia. Então você falou, é a Carol que faz yoga. Hoje é a Carol que faz yoga, é a Carol que descansa, é a Carol que desfruta, viaja. que viaja, mas por muito tempo eu só sobrevivi. Eu já cheguei a ter 4 empregos, 4 vínculos de trabalho, Ao porque mesmo tempo. a minha vontade de mudar era muito grande, Fê, muito Sim. grande. E eu falava, eu preciso de um movimento. Tanto que hoje uma das minhas especializações é a psicologia financeira, não à toa, Não à né, Fê? toa, Não não à à toa. toa. Porque eu tinha isso dentro de mim muito grande desde sempre, de não me contentar com aquilo que não me faz bem. Então, Sim. esse movimento de melhorar. Então, hoje a Carol trabalha com que gosta, com o que realmente faz sentido, com o tempo que faz sentido, que Sim. mora no sítio dela que ela ama. Ah, que coisa Adoro minha boa! rocinha. Você mora numa rocinha. Moro numa rocinha. E você atende online? Atendo online. Só Fê, online? só online. Desde a pandemia, eu migrei pro online e eu confesso que eu amei e fiquei. E hoje, qual é o seu trabalho, assim, como Uhum. psicóloga, né? Quem você atende, quem é seu público, o que você faz, Carol? Perfeito. A minha maior especialidade é atender mulheres sobrecarregadas. Olha! Então, elas estão A gente se conecta com aquilo que você precisa. Exatamente, exatamente. Minha maior demanda, então, são essas mulheres, mas eu atendo muitas demandas, sabe? Mas principalmente essas mulheres que querem aprender a descansar, a desfrutar. A psicologia financeira também, né? Então, me traz muitos pacientes que querem aprender a cuidar melhor do seu comportamento para prosperar. Então, essa é a minha maior demanda hoje. Que coisa boa! E quando você olha para trás, né? E pensa de onde você veio, onde você viveu, onde você estava, o caminho que você percorreu para chegar até aqui, Sim. né? Assim, que tipo de sensações, de pensamentos, como que é para você, Carol, fazer essa volta no tempo? Eu sei que eu te provoquei com isso, né? Desde que a gente vem conversando sobre esse tema, que eu falei que era isso que eu queria que você viesse contar, porque eu acho que isso faz muito sentido e as pessoas precisam ver e acreditar que novos caminhos são possíveis, sabe, Carol? Eu acho que eu vim trazendo isso para você, te fazendo revisitar esses lugares que nem sempre foram confortáveis. Sim. E o que ficou assim para você, né? O que é difícil, o que não é tão difícil assim? Tá. A história seria uma coisa de mais vitórias hoje, de mais conquistas, sabe? Sei. Conta para mim. Ai, Fê, ainda hoje é um constante esforço de sustentar o lugar que eu estou, porque a minha família ainda está lá nessa garagem. Nesse mesmo lugar. Nesse mesmo lugar. Então, é difícil olhar. Demais. É difícil olhar para isso. Porque eu acho que existe um magnetismo, né? Que tenta te puxar de volta. Sim. E aí a força contra o jeito que o mineiro fala. Exatamente. Você precisa se manter aqui. Exatamente. Então, por muito tempo eu tive que sustentar que eu mudei, e eu mudei mesmo, mas na época parecia uma afronta dizer, foi muito difícil, que a Carol virou metida, a Carol virou... Carol agora é rica. Carol agora não quer saber mais da família, Carol é egoísta, Carol é um monte de coisa. Então, essas coisas foram difíceis demais de sustentar. Hoje, menos, mas eu não posso vacilar. Porque o convite está lá, né? Exatamente, o tempo inteiro. Então, revisitar essa história me mostra que eu preciso continuar realmente com foco na mudança e onde eu quero chegar. E onde eu quero chegar hoje, que interessante, Fê, mudou. Porque eu cheguei onde um dia eu quis. E eu estou vivendo agora um momento da minha vida que qual é o próximo passo?
E eu tô vivendo gostoso sem pressa, porque um dia eu já tive muita pressa. Esses 4 trabalhos, você tinha que provar para si mesma que era possível, né, Carol? Exatamente. Agora você já sabe que é possível. Então, Exato. a experiência agora ela é vivida num outro patamar. Exato, exato. E é interessante o lugar do pertencimento, porque ainda que eu comentei contigo, né? Eu ainda vou em alguns shows, eu ainda faço parte de alguns movimentos, mas é de um lugar diferente também. Porque você também é uma pessoa Porque diferente eu também hoje. sou diferente, você tem toda a razão. A sua perspectiva, o seu olhar, o seu lugar é outro hoje. Sim. E falando desse lugar, né? Você esteve lá e você está aqui. E a gente tem aí um tanto de jovens, um tanto de adolescentes que estão lá. O que você diria para esses jovens, Carol? Para que eles encontrem algo que faça sentido para eles, mesmo que alguns adultos não entendam. Então, no meu lugar foi a arte, e eu de verdade acredito muito que a arte salva. Então, frequente lugares, vá, na minha época era o CJ, eu não sei hoje como chamam esses centros juvenis. Mas cada cidade, eu acho que tem um nome, né? Mas vá para esses lugares, pratique esporte, ouça música, faça trabalhos manuais, encontre um lugar que você sinta, ainda que por alguns minutos, algumas horas do seu dia ou da semana, aqui eu pertenço e aqui está tudo bem, porque é aí que você vai encontrar sua própria força para descobrir quais são os seus caminhos. Se não fosse o hip hop na minha vida, se não fosse esses movimentos, eu realmente não sei o que seria da minha vida, Fê. Sim, Carol. Porque foi ali que eu encontrei força. Eu acredito muito nisso. E eu sei disso, que essa arte realmente te salvou e ela tá aí para salvar, né? Essa nova geração, esses adolescentes que estão hoje, né, vivendo aí sem perspectiva, com esse convite para o que é mais fácil. Batendo a porta o tempo todo também. Mas que eles precisam acreditar que existem caminhos, né? E encontrar sua turma, encontrar sua tribo. Exato. Lembrando, né? Como você falou, o que eu diria para esses adolescentes, não vai ser fácil. Então, eu acho que é importante a gente também não desenhar um romance. Não romantizar, não glamorizar, né? Exato. Não vai ser fácil. E se você vem desse lugar periférico, vai ser mais difícil, sim. Mas hoje a gente tem algo muito favorável, que é aqui onde nós estamos, conectadas no YouTube, tem tantas pessoas legais falando sobre isso. Então, encontre um podcast que você se conecte, né? Alguma coisa para te inspirar. Para te inspirar. Na minha época era o radinho. Que coisa boa, né? Porque hoje, com a internet, você faz tutorial do que você quiser. Exatamente. Né? Do que você quiser. Então, quer fazer crochê, quer fazer tricô, quer pintar, desenhar, bordar. Esses centros de convivência que existem, inclusive em igrejas, né, Carol? Eu fui uma adolescente do interior, não existia isso de fazer terapia. Ninguém fazia terapia quando eu era adolescente, né? Então, o que funcionava pra gente, que hoje eu entendo que a gente fazia terapia em grupo, é o grupo de jovens da igreja. Verdade. Sabe? Então, a gente precisa encontrar aquele lugar que você fala, isso aqui faz sentido para mim, aqui eu posso pensar em voz alta, aqui eu me conecto com outras pessoas que vivem realidades parecidas com a minha e que têm sonhos, planos, desejos. E é na conexão que a gente descobre outras possibilidades, alguém que te apresenta, alguém que te... né? Essa sua fala é na conexão, porque eu lembro de me sentir melhor na conexão com as pessoas que faziam sentido para mim, porque o adolescente ele vai ter isso, ele não vai querer se conectar com pessoas que não fazem sentido, que não entendem. Não entende, então ele vai preferir ficar sozinho. Só que, querido adolescente, não é sozinho que você vai encontrar o seu próximo lugar, o seu próximo nível. É conectado. Eu sei que é difícil a gente se conectar nessa fase, por isso a importância desse adolescente encontrar qual é a turma dele, qual é a tribo dele. Foi muito importante você falar isso, porque a tendência é o individualismo, né? Assim, de ficar sozinho na minha, eu não gosto muito de estar com outras pessoas, mas a força que um grupo tem,
né? Eu vi outro dia um vídeo que eu fiquei muito emocionada de um adolescente que estava com alguns problemas pessoais, acho que deprimido, começou a faltar escola. E aí ficou vários dias sem a escola. E aí os colegas foram até lá. Sabe, Carol? Sim. E aí, que movimento lindo que fizeram. E ele voltou para a aula, sabe? Era evasão escolar mesmo. Ele já tinha parado de frequentar a escola. E aí os amigos foram, porque sentiram falta dele, quiseram entender o que estava acontecendo. Partiu deles. Por isso que eu defendo tanto quando eu vejo o povo só malhando os adolescentes, uma geração que não está nem aí, que não quer nada com nada. Gente, não é isso. Dê espaço para eles, dê voz, dê condição que eles vão também fazer esse tipo de coisa que é lindo. É sim. E lembrar os pais, né? Deixa seu adolescente existir do jeito dele. Não tenta modelar ele naquele momento, porque nem ele sabe direito ainda, ele está descobrindo. É óbvio, né? O cuidado e os ajustes ainda são os pais que estão ali no gerenciamento e na condução e na responsabilidade. Mas eu deixaria aqui muito para os pais, Fê, acolherem e amarem esse adolescente do jeitinho que ele é. Eu acho tão lindo isso, Carol, que você está falando. Isso tem tanto a ver com o que eu acredito nesse meu caminho com os adolescentes, porque não tem adolescente, né, que vai entrar numa caixinha, gente. Tem o seu adolescente. O seu filho, a sua filha, ele é daquele jeito, ela é daquele jeito. E existem batalhas que não vale a pena lutar, por exemplo, quer pintar o cabelo, deixa pintar. Deixa pintar, isso não vai mudar nada na vida dele, né? Escolha as batalhas que vocês querem lutar. Exato, porque é isso, o adolescente ele está tentando se entender, descobrir quem ele é. Então imagina nesse processo, e aqui minha parte neurocientista falando, você sabe tão bem quanto eu, o cérebro do adolescente, ele está passando por um turbilhão bioquímico ali. Muito, tem a poda neural, tem ainda o desenvolvimento do córtex pré-frontal, um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Então assim, esse adolescente ele já não se sente compreendido, e aí esses pais ainda vão entrar ali com, sabe, o julgamento tão forte. Não, a gente só prejudica o adolescente com isso. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Carol, nosso tempo está chegando ao fim, eu nem acredito que passou tão rápido. Passou rápido. Ficaria horas aqui conversando com você, você está convidada para voltar. Que delícia. Por favor. Combinadíssimo. Aqui é sua casa também. Que delícia. Volte mais vezes. Eu voltarei. Eu estou muito feliz mesmo, tá? Eu estou voltando hoje com uma nova fase, a segunda temporada do nosso podcast. E aí estamos abrindo com você, nada mais, nada menos do que a Carolina Silva! Que delícia! Que prazer ter você na minha vida. Muito obrigada. Sempre. Obrigada. Viu, Carol? Isso é muito importante. Você também é, Fê, e eu abri esse podcast falando da importância que você teve na minha adolescência, sem me conhecer enquanto eu era adolescente. Que coisa boa. Você curou muito a minha adolescente, me dando esse espaço para falar e para contar e para revisitar. Obrigada. Que coisa linda. Fico feliz de ter conseguido te acalentar e te acolher. Sim, foi lindo isso. Tô que muito você feliz. fez. Obrigada demais. Eu que agradeço. Querida, antes da gente encerrar, me conta onde as pessoas te encontram. Maravilha. Tenho certeza que pessoas aqui estão encantadas com Carolina Silva, querem vê-la de novo. E aí? Onde as pessoas te acham, Carol? Maravilha. Me acessa pelo Instagram, Carol Silva, psicóloga. Super simples, me acha lá. Lá tem alguns links para você entender se você quiser me convidar para o podcast, para palestras. Se quiser passar por um processo de terapia comigo, se quiser um processo de mentoria comigo, acessa lá que você vai ter todas as informações. Tem o WhatsApp lá no meu link também, que é da Fernanda, inclusive, minha assistente queridíssima, que vai cuidar muito bem de você. Que coisa boa, gente. Acessem, procurem, encontre a Carol. Em breve o nosso podcast está no ar com outros convidados, com outros temas, com essa nova temporada. Com muita honra aqui recebendo a Carol para dar o play nessa nova temporada do Descomplicando a Adolescência. Que conversa incrível. Eu acho que algumas histórias, elas não servem apenas para serem ouvidas.
elas servem para curar, para despertar, para lembrar adolescentes e também adultos de que origem não é sentença. Carol, obrigada por atravessar quilômetros para estar aqui hoje. Obrigada por trazer sua verdade, sua vulnerabilidade, sua coragem e sua história de forma tão generosa. Você não trouxe apenas um relato de superação, você trouxe esperança. Você mostrou que quando uma adolescente encontra pertencimento, acolhimento, escuta e oportunidade, a vida pode tomar outro rumo. E talvez esse seja o maior lembrete desse episódio. Por trás de muitos adolescentes considerados difíceis, existe apenas alguém tentando sobreviver emocionalmente. Que mais adolescentes encontrem espaços que salvem suas vidas, como o hip hop salvou a sua. Que mais famílias aprendam a enxergar a potência antes do rótulo. E que mais histórias como a sua possam ser contadas. Obrigada por esse encontro tão bonito, tão rico, tão especial. E a você que ficou com a gente até aqui, compartilhe esse episódio com alguém que precisa ouvir essa conversa. Um grande abraço, porque histórias reais transformam vidas reais. Um grande abraço e até o próximo episódio do Descomplicando a Adolescência. Ficaremos por aqui.